Bom, vamos lá, pessoal. Bitcoin na tela nesse exato momento. Bitcoin que está preparando uma explosão muito grande, já que estamos nas mínimas de volatilidade histórica do BTC. Então, sempre que o Bitcoin chegou nessas mínimas de volatilidade, o mercado explodiu, seja para baixo ou seja para cima. Então, atualmente estamos com a volatilidade em 1,65%. À mercê de uma grande explosão de preço. Guardem isso que eu estou falando. Depois o pessoal vai falar, ninguém esperava. Sim, a gente esperava porque a gente consegue ter essa informação através do histórico de volatilidade do Bitcoin. E a qualquer momento ele pode acelerar muito rapidamente, seja para baixo ou seja para cima. Um exemplo para baixo, quando o Bitcoin estava lá com volatilidade de 1,66%, o que aconteceu? O preço do Bitcoin saiu de 20 mil dólares e foi parar em 16.800 dólares, numa paulada só. A volatilidade estourou para cima. Aqui novamente, só que dessa vez um exemplo que o mercado sobe, o mercado vai para cima, volatilidade 1,33%. Logo após essa volatilidade baixa, o preço sai de 16.967 dólares e vai parar lá na casa dos 23.314 dólares. Olha como a volatilidade sai lá de baixo e sobe muito rapidamente. Atualmente estamos no mesmo momento, volatilidade 1,66% e a qualquer momento o Bitcoin pode acelerar tanto para baixo quanto para cima. Bom, pessoal, vamos lá para a nossa análise para a gente entender para onde vai ser esse movimento. E o principal, o que está acontecendo no dia de hoje, já que saíram dados de inflação dos Estados Unidos e esses dados movimentaram o mercado de uma maneira que, na minha concepção, é mais uma baita e grande armadilha de mercado. Uma grande armadilha que foi criada para pegar você, que muitas das vezes pode estar despreparado, pode estar sem o conhecimento necessário para não cair nesse tipo de armadilha. Então, aqui no gráfico de 4 horas, o que eu consigo perceber é que o Bitcoin ele consegue de fato romper esse canal para baixo, né? Então ele faz um rompimento para baixo, só que agora começa a surgir uma força compradora. O mais possível seria um pullback para o mercado depois continuar caindo. Um pullback mais ou menos nesse sentido aqui, mas eu acredito que o mercado não vai ter força para fazer esse movimento. Por quê? Calma, abre seu coração que você vai entender durante o vídeo. Lembrando também que o mercado ele tá com dificuldade de passar nessa região que um dia foi suporte, mas atualmente é resistência de preço. Então, se eu sair do gráfico 4 horas e ir para gráficos menores, vocês vão entender isso. Mas calma, a gente já vai fazer isso. Primeiramente, a gente precisa do contexto geral. Então, no contexto geral, no gráfico diário, estamos à mercê, estamos na beira do abismo. A qualquer momento o Bitcoin pode perder esse canal, e se ele perder esse canal com mais uma confirmação, e a confirmação aqui no gráfico diário seria a perda deste último fundo deixado aqui, ó. Se o mercado perde esse último fundo, aí de fato o mercado vai acelerar muito rapidamente. Então aqui a gente está falando de 25.889, se perder essa marcação, confirmando o rompimento para baixo, aí o mercado vai acelerar e vai buscar as regiões de 24 e 23 mil dólares por unidade. Então, muito cuidado quem está operando na ponta compradora. Uma confirmação aqui seria um risco muito grande para quem está na compra. E o meu conselho é coloque o stop abaixo dessa região para você não ser surpreendido pelo mercado, já que a qualquer momento podemos ter um movimento de muita velocidade, porque volatilidade traz velocidade nos preços. Agora, saindo do Bitcoin no gráfico de 4 horas e indo para nossa análise no curto período de tempo, nos gráficos menores, até porque essas análises eu consigo acertar bastante, tá? Eu sou muito bom em análise de curto prazo, vou mostrar para vocês. Então, 15 minutos na tela, olha só o que eu falei para vocês que ia acontecer no último vídeo. Então a gente tinha o rompimento do triângulo simétrico, né, como eu já tinha mostrado aqui, teve o rompimento. O que eu falei para vocês? Pessoal, é bem provável que o mercado estava nessa região, é bem provável que o mercado volte até essa marcação ou volte para fazer o pullback aqui em cima para depois provavelmente continuar caindo. Pessoal, tá aqui, ó. Tá? Então mostrei para vocês no nosso último vídeo, na nossa última análise.
Explosão confirmada em menos de 4 horas. Alerta! Olha o que aconteceu, o mercado fez ali o nosso segundo plano, que foi subir até nessa região do triângulo simétrico, e nesse exato momento ele está fazendo pullback no triângulo simétrico. Olha como ele chega nessa região e ele perde força, ou seja, ele encontra uma barreira de resistência muito forte nessa marcação. Agora, a gente precisa analisar o contexto macro novamente para tentar entender para onde o mercado vai. E você deve estar se perguntando, Marcos, você falou sobre esse movimento de alta, de fato, tá lá no último vídeo, mas você conseguiu fazer dinheiro? Pessoal, sistema Black Roll na tela, olha só que interessante, me posicionei na ponta compradora nessa marcação aqui, ou seja, lá em 26.395 dólares por unidade, fiz o primeiro take profit nessa região, ganhando 0,50%, e agora o segundo take profit nessa região superior, ganhando 1,54%, sem alavancagem. Se eu tivesse me alavancado, é claro, os valores aqui seriam bem maiores, como por exemplo, essa região de 0,5% seria algo em torno de 5%, e aqui em cima seria 15%, ou seja, seria uma rentabilidade muito forte utilizando esse sistema. Mas como a gente não é bobo e não é iniciante no mercado, a gente não ousa utilizar uma alavancagem muito alta, porque a alavancagem é sinônimo de abismo dentro do mercado cripto. E você precisa ter muito cuidado. Mas sabendo então que a gente conseguiu pegar todas essas compras, o que a gente está fazendo agora é, estamos posicionados ainda nessa compra, então aguardando o mercado ou voltar muito forte para baixo, ou vir aqui para cima lateralizar dentro dessa região para depois de fato cair. Por quê? Porque estamos na compra ainda, então temos que aguardar o nosso indicador subir aqui com sua média, para a gente poder vender abaixo dele e vender com assertividade maior que 67%. É isso que eu estou fazendo no curtíssimo prazo nas minhas operações. Agora vamos entender o contexto para me te dar a visão do que o macro está falando e por que eu acho que estamos dentro de uma armadilha muito grande. Como se não bastasse a volatilidade baixa no nosso histórico, os dados de inflação no dia de hoje mostraram uma coisa impressionante. Então eu vou rapidamente vir aqui no calendário econômico mostrar para você que saiu os dados de PCE no dia de hoje, ou seja, núcleo do índice de preços de despesas do consumo pessoal, e esse dado é muito importante porque ele consegue medir a inflação de uma maneira mais individual. Isso dá uma boa visão para o mercado sobre como está indo a inflação. Olha só, o último dado ele veio acima do esperado. E galera, inflação acima do esperado não é legal. Então aqui no dado anual a inflação veio em 4,7, acima da projeção de 4,6, acima do esperado. E aqui no dado mensal a inflação também veio acima do esperado. Projeção 0,3, o dado vem em 0,4. Olha só, aqui no próprio indicador fala pra gente o que vai acontecer. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos para o dólar. Então normalmente quando esse dado ele vem acima do esperado, como a inflação veio, o dólar dispara, porque o dólar ele é um caminho comum para lutar com a inflação. Então o que acontece? Quando a inflação ela sobe, o que eles fazem? Eles aumentam a taxa de juros para controlar a inflação. Então o que a gente está falando? Dos investidores saírem da renda variável, indo para os títulos, eles se protegem em dólar e ainda ganham uma rentabilidade maior em dólar porque a taxa de juros vai subir. Então esse é o movimento natural. Mas hoje de fato não está acontecendo isso. Isso é impressionante. Isso é impressionante, mostra que provavelmente estamos dentro de uma armadilha. Mostra que estamos dentro de uma armadilha, porque o monitor de taxa de juros está dizendo o seguinte: Marcos, na semana passada, quase 70% a 80% das pessoas, né, algo em torno de 70% a 80% das pessoas, acreditavam que o Fed iria manter a taxa de juros no intervalo de 5 a 5,25 pontos base. Porém, com esse novo dado de inflação, o que acontece? Os investidores começam a precificar que pode ter mais um aumento da taxa de juros, porque a inflação começou aqui de novo a querer sair do controle. E aí, o que acontece? Vamos aumentar a taxa de juros? É isso que os investidores estão se perguntando atualmente no mercado cripto. E a probabilidade de manter a taxa de juros alta na próxima reunião, ela cai drasticamente e fica abaixo da probabilidade de ter um aumento de fato nessa taxa de juros. Então, a faixa ela pode sair de 5 a 5,25 para 5,25 a 5,50, como a gente está vendo aqui. E 57,4% dos investidores estão acreditando nesse aumento. Então, o natural seria o mercado cripto cair com essa informação
inflação. Mas não é isso que a gente viu. E por isso que eu acredito que estamos dentro de uma armadilha. Porque quando saiu os dados 9,6, o que aconteceu com o rendimento dos títulos foi subir. E o racional seria os rendimentos caírem com o preço subindo. Por quê? Porque, bom, se vai ter mais um aumento na taxa de juros, a gente se protege em dólar, a gente se protege em títulos, a gente compra títulos. Esse é o movimento racional, mas não é isso que acontece. Acontece o oposto, ou seja, provavelmente uma armadilha. Olhando para esse rendimento dos títulos subindo, a gente consegue entender o porquê aconteceu esse movimento de alta no Bitcoin. A gente consegue falar o seguinte, agora eu entendi. Então você percebe que a partir de 9,6 o Bitcoin dispara. Então, esse movimento aqui no Bitcoin, na minha concepção, ele faz parte de uma armadilha que está sendo construída não no Bitcoin, mas lá no S&P 500. Porque no dia de hoje o S&P 500 dispara, meu irmão. O S&P 500 sobe muito forte, sem falar na bolsa de tecnologia. Bolsa de tecnologia, a Nasdaq, também sobe muito forte. O grande motivo dessa alta foram os dados de inflação. Então, na minha concepção, o mais provável para as próximas horas é um movimento que, no máximo, na minha concepção, vem até regiões de 27 mil dólares, até essas marcações, onde a Nasdaq e o S&P 500 já vai estar cansando o movimento de alta já vai começar a ficar fraco e o Bitcoin vem para cair, fazendo aquele pullback e indo buscar aquelas regiões que a gente já comenta, de 25 e 24 mil dólares. Mas vale a pena também a gente pensar da seguinte maneira, eu estou na ponta compradora agora, como eu falei no começo do vídeo, então eu estou posicionado na ponta da compra, e para os vendedores vale a pena a gente conversar o seguinte, pessoal, se o Bitcoin fechar candles no gráfico de 4 horas acima dessa marcação aqui, vai estar na hora de abortar a missão, vai estar na hora de sair das posições vendedoras e entrar em posições compradoras. Então, estou na ponta da compra agora, porque eu utilizo o sistema, mas se o mercado chegar acima dessa região, vai ser um alerta muito grande. Porque lembra da volatilidade? A volatilidade está nas mínimas. Então, qualquer movimento direcional aqui vai ser muito rápido e muito esticado. Então, tem que tomar cuidado, tem que utilizar stop. A venda que a gente realizou há algum tempo atrás e que a gente estava surfando, ela começa a ficar perigosa. Então, um conselho é: tira o risco da operação, a gente já realizou lucro durante a queda e agora coloca a operação de venda que a gente fez nessa região um pouquinho acima dessa marcação de 27.500 dólares, porque você vai proteger um pouquinho mais o lucro e vai tirar totalmente o risco. A concepção é que o mercado volte, mas não podemos vacilar com um mercado tão volátil como é o Bitcoin. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal. A projeção para o dia de amanhã, que eu mais acredito, então, vai ser um movimento que começa o movimento de volta agora ou que vem até essa região para depois continuar caindo. Assim como eu falei no último vídeo, na nossa última análise. Bom, um forte abraço a todos, não esquece de sentar o dedo no like, comenta aqui embaixo pra mim a sua opinião, será que isso realmente vai acontecer? E esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos, falou, valeu, é nóis!